Estou há 1 ano sem fazer sobrancelha e meus pelos não cresceram nada. Por qual motivo? Meu nome é Karina, sou especialista em restauração de sobrancelha de forma natural. Eu vim passar para vocês várias dicas como você vai trabalhar na sobrancelha do seu cliente de forma natural, restaurar, fazer com que os pelos cresçam naturalmente. Então vamos lá, mas antes você precisa entender como funciona as 3 camadas da pele e as fases de crescimento dos pelos para você ter propriedade e saber como falar corretamente com a sua cliente. Então vamos lá, eu vou passar para vocês a forma técnica, que é um pouco mais complexo, mas eu vou passar de uma forma bem clara para vocês e objetiva. A pele é dividida em 3 camadas: a epiderme, a derme e a hipoderme. A hipoderme não interfere no crescimento dos pelos, que só tem gordura, então a gordura não faz os pelos crescerem. A derme é onde está localizado os vasos sanguíneos e o folículo piloso. O folículo piloso é o bulbo, é onde é a raiz do pelo, é onde que a gente precisa nutrir os pelos para eles crescerem. A hipoderme é a parte de proteção, que ela também não tem vasos sanguíneos, ela não possui, só serve de proteção para a nossa pele, só protege. Então, aonde que a gente tem que trabalhar na fase do crescimento dos pelos? É na derme, onde possui os vasos sanguíneos e o bulbo. Então, agora eu vou explicar para vocês a fase de crescimento. O que o bulbo interfere no crescimento dos pelos? Agora a gente vai tentar entender as 3 fases de crescimento dos pelos. Eu vou tentar explicar para vocês de uma forma técnica, mas de uma maneira simples, para vocês entenderem. A pele ou a camada é dividida em 3 camadas: a hipoderme, a derme e a epiderme. Aonde fica a fase de crescimento dos pelos? Aqui, ó, na fase anágena, que também é dividida, a fase de crescimento é dividida em 3: anágena, catágena e telógena. Então, assim, Karina, mas o que interfere isso no meu crescimento dos pelos da minha sobrancelha da minha cliente? Aqui na fase anágena é onde acontece o início dos películos no folículo piloso. Então, é a raiz dos pelos. Aqui a raiz do pelo é onde que acontece a fase anágena. Aí tem a fase de repouso, que é a fase catágena. E depois nós temos a fase telógena. O que é a fase telógena? É onde que o pelo cai. Ele sai da pele. Então, assim, precisa ter esse ciclo. Um pelo sai e o outro vem. Então, precisa desse ciclo de crescimento. Um pelo saindo, o outro vindo. Vocês já repararam quando a gente está fazendo a restauração de uma sobrancelha ou fazendo o design de uma cliente, tem algumas falhas? Por qual motivo? Que não houve a fase do anágena. O pelo saiu na fase tenógena e cadê a fase anágena? Não saiu o pelo. Então, a gente precisa fazer a nutrição desses pelos, a gente precisa jogar ativos, a gente precisa ativar a circulação desses pelos, para esses pelos terem um ciclo de crescimento. Caso contrário, não vai acontecer o crescimento dos pelos, vai ter a queda do pelo na fase telógena e vai acontecer o buraco. Vai acontecer aquela falha enorme na sobrancelha. Por qual motivo? Que não teve outro pelo vindo para tampar aquele pelo que caiu. Vocês entenderam? Então, vamos lá, vamos recapitular. Existem 3 fases no crescimento dos pelos. A fase anágena, onde fica no folículo piloso, na derme. É onde que tem os vasos sanguíneos, a derme. A gente tem a fase catágena, que é a fase de repouso, que até aquele pelo sair na derme, ele fica na fase de crescimento, que é onde que a gente precisa jogar ativos para eles ficarem fortes. Então, e saiu na hora que a gente sai na fase do telógeno, na hora que ele cai, tem outros pelos vindo. Então, se não tem nada vindo, o que acontece? Causa a falha na sobrancelha das clientes. É onde que tem vários motivos de causa de falhas. Onde que a gente pode fazer um outro vídeo para a gente explicar quais são as causas das falhas. Que existe falhas psicológicas, onde momentos que as clientes estão passando, ou por doenças. Mas isso a gente explica no outro vídeo. Observem essa sobrancelha. Uma sobrancelha com bastante falhas, extremamente fina. Ela está sendo restaurada. Por isso que é necessário você fazer uma análise precisa da sobrancelha para tentar entender. Na derme, a gente pega
o microscópio, a gente analisa os pelos da cliente para ver se realmente os pelos estão saindo. Ai, Karina, você olhou, a gente está olhando a sobrancelha, a pele da cliente e não viu nada, não viu nenhum vestígio de pelinhos que está saindo na sobrancelha. Então, o que acontece? A gente precisa compreender se a sua sobrancelha está tendo ativos, se a gente está jogando ativos no bulbo, se está sendo restaurado. Que muitas das vezes, se a gente não olhar microscopicamente, a gente retira os pelos e não consegue restaurar a sobrancelha da cliente. Vou mostrar para vocês uma sobrancelha que está sendo restaurada de forma natural. Olha essa sobrancelha. Essa cliente estava insatisfeita com o design porque estava extremamente fina. Nós pegamos a sobrancelha olhando microscopicamente para ver se tinha lanugens. No primeiro momento, quando você olha na sobrancelha, você pensa assim, vamos continuar com o mesmo design ou oferecer uma micropigmentação. Mas, olhando microscopicamente, depois ela ter passado vários ativos, ter feito o spa da sobrancelha, ter feito a escovação, a limpeza diariamente, o skincare dentro de casa para cuidar da sobrancelha, observamos que a sobrancelha é possível restaurá-la de forma natural. Olha as lanugens dessa sobrancelha. Isso significa que essa sobrancelha será restaurada. Precisa de tempo para restaurar? Precisa, porque foi tirado muito tempo de forma errada. Então, agora a gente precisa de nutrir o bulbo, fazer com que essa sobrancelha cresça. A gente vai nutrir os bulbos que foram retirados em excesso. Então, a gente vai nutrir, a gente vai fazer com que esse passo aqui, a catágena, que é a fase que a gente precisa, com que os pelos fiquem em repouso, mas só que eles ficam recebendo vitaminas. Quanto mais tempo em repouso, mais tempo vitamina, esses pelos vão crescerem assim, ó, grossos, vão começar a ficar mais fortes e firmes quando saírem na sobrancelha. Vocês entenderam como funcionam as 3 fases e as 3 camadas da pele? Vocês precisam ter propriedade de entendimento para vocês venderem a reconstrução de sobrancelha para suas clientes. Agora eu vou explicar para vocês por qual motivo que também deixar de fazer sobrancelha não é a solução da restauração da sobrancelha. A cliente ficou 1 ano sem fazer sobrancelha. Os pelos cresceram, a sobrancelha mudou, restaurou a sobrancelha, tampou as falhas? Não vai tampar. Eu vou explicar de uma forma também para vocês, tirando a parte técnica, eu vou explicar para vocês de uma forma que vocês vão repassar essa informação para a cliente, para ela poder entender que deixar de fazer a sobrancelha não é restauração, não é a forma correta de se restaurar uma sobrancelha. Sabe aqueles muros de cerca viva? Aqueles que a gente faz desenhos, que a gente pega uma grama e desenha? Eu vou mostrar para vocês aqui, vou colocar para vocês uma foto do muro de cerca viva com vários desenhos. Lembraram? Então, se você deixar de fazer sobrancelha, a sua sobrancelha não modela, não vai ficar modelada. O que vai acontecer? Ela só vai espalhar. Se o jardineiro deixar de ir todo mês ir lá cortar a graminha bonitinha, o que vai acontecer com aquela grama? Ela só vai espalhar. Ela não vai modelar. Por isso que a sua cliente precisa realmente todo mês no seu salão fazer a restauração, realizar o design da sua sobrancelha. Caso contrário, não vai modelar, a sobrancelha não vai ter formato. Por isso é necessário fazer a sobrancelha todo mês. Isso você pode repassar para sua cliente. Deixar de fazer não é a solução para ter uma sobrancelha bonita e modelada. Então, você precisa, literalmente, repassar essas informações para sua cliente. Pode passar dessa forma, não precisa passar a parte técnica. Passe dessa forma, mostra para ela o desenho da cerca viva, que ela vai entender e vai compreender que é necessário fazer design de sobrancelha todo mês. Meus amores, espero que tenham gostado desse vídeo. Compartilhe, se inscreva no canal. Teremos mais vídeos. Meu próximo vídeo vai ser sobre ativos, para a gente estimular o crescimento do bulbo, aqueles pelos que estão adormecidos. No próximo vídeo eu vou ensinar para vocês quais são os ativos responsáveis pelo crescimento dos pelos.